Dia 25 de fevereiro. Capítulos de hoje: Atos 8, 9, Números 1, 2 e 3. Atos 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e lhes disse: "Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro! Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum deste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do teu coração, pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a." Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu a Filipe: "Como eu posso entender se alguém não me explicar?" Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador,
ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes?
Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, Pedro disse: Tabita, levante-se! Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Números 1. No primeiro dia do 2º mês, no 2º ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai e disse: Realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elissama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aieser, filho de Amissadai. Da tribo de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Aliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel.
Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Este é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Asser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Asser. Da tribo de Naftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naftali. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com as suas famílias. No total, 603.555 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo, e não conte seus membros como o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança, e de toda a sua mobília e de todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão.
Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com as suas divisões, numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar a guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Números 2. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e a Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Nasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gad acampará logo em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição, ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elissama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Amidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiéser, filho de Amissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Asser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acampará logo em seguida. Aira, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizou
totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Números 3. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdotes junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: Chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções da tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: Veja, eu escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: Registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes dos seus descendentes: Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes dos seus descendentes: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes dos seus descendentes: Mali e Musi. Esses foram os clãs levitas, registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário e a área designada para o seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elissafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Musi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino
masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os Meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: Conte todos os filhos mais velhos que há em Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número dos filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: Tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas, e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem. Eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado.